vai quase tudo normalizado. Pois já, mas ninguém cumpre. Isto é a minha opinião. Mas é que é uma opinião sensata. Sensata. Não, É, facilita em todo lado, fazem acampamentos, é muito triste. fazem o que Não é? é. Os momentos que se E nós vivem, temos que os procurar. momentos que vivem são muito tristes, sabe? Porque, porque haverá calhando muito mais mortes que aquilo que estava previsto e calhando houve muito mais mortes porque eu estive a ler uma coisa e diz que os números estão alterados. Não, mas a ler uma coisa, mas é dos médicos mesmo, não é dos coisas. Não sei. Pensas que, Enfim, parece que as pessoas não têm amor à vida. é mesmo isso. É que a espada não dá valor a isso, ou pensam que é só aos outros que acontece. Ah, mas eu estou convencido que há muitas pessoas que pensam que só acontece aos outros, que a eles não. Bem, e uma dessas pessoas sou eu. Amanhã ou Pois, outro dia morro. Convence-me tanto que amanhã ou outro dia morro. pois, há de passar por muita gente. Pois, amanhã ou outro dia, descuidadamente, vou para um sítio onde está tudo contaminado. Pronto, fico contaminado. Fico com uma falta de ar terrível. Olha que eu ontem imaginei morrer com falta de ar. É uma coisa horrível. Pois, Acho que até se trepa paredes. Ai, meu Deus. É a nossa vida. Vá, desliguem o vosso microfone. Olá, muito boa é noite a isto. todos. Espero que estejam todos bem. Eu tinha ligado e tinha pedido a vocês que só vinham às 10h30. Lá cumpri o meu coiso. Até alguém está a dizer assim. O Vocês estão-me a ouvir bem? Está tudo bem? Ou vocês estão muito chateados por eu hoje me atrasar? Hum? Ei, então, ninguém diz nada. Ponham lá uns corações, umas coisas para eu saber que vocês estão a ver. Olá, Rui, boa noite. Estás-me a ver? É? Deixa-me aqui ver uma coisa. Pronto, estão-me a ver e estão-me a ouvir bem, não estão? Assim é que é bom. Vá, faz favor de partilhar o direto para todos terem a mesma possibilidade que vocês. Boa noite, Carla, Fábio, Ana, Mónica, Wanda, Maria, Lourdes, Maria outra vez, Conceição, Lourdes também, outra vez, que é outra Lúcia Maria, Susana, Marta Lisboa, estás por aí? Ai, estava-me aqui a lembrar, hoje é Íris, Joaquim Bastos, Sérgio Parente, Júlia, olá, Teresa, boa noite, Helena, boa noite, boa noite, Fábio, Clara, boa noite. Meninos, hoje estamos a quanto? Estrofina Mora. Ainda tenho que descobrir quem é esta Estrofina Mora. Paulo Mendes, boa noite. Senhor Paulo, fazer cuidado, ouviu? Ana Rocha, boa noite. Ana Cristina, boa noite. Fátima Marques, boa noite. Joaquim Barreiro, boa noite. Helena Reis, boa noite. E que já mandou uns coraçõezinhos, esse é que é bom. José Luís, boa noite. Vocês estiveram a ouvir a minha conversa, já estou a ver. Marina Custódio, boa noite. Tens a garrafa à frente, então estiveram a ouvir a conversa. Estava até a conversar com outra pessoa. Mónica Morato, boa noite.
Rui Carvalho, boa noite. Navela Menezes, boa noite. Fernando Aquino, olá, mano. Oh, Fernando, olha que eu hoje pensava que era sexta-feira, afinal é quinta. Fernando da Fonseca, boa noite. Não estavam a ouvir, ainda bem. Andreia Monteiro, boa noite. Um beijinho para o meu afilhado. E para a menina também, faz conta que também é a minha afilhada. E para todos aí de casa, e protejam-se, por favor. Wanda, boa noite. Cátia Rodrigues, boa noite, está tudo bem, ainda bem. Está tudo bem também contigo, Paulo, mas não te esqueças do que eu te disse, Paulo. Eu ando a vigiar-vos, espiritualmente ando a vigiar vocês todos, está bem? Mas eu não posso fazer tudo, vocês têm que fazer a vossa parte, eu só faço a minha. Violinda, boa noite. Ana Correia, boa noite. Adriano, vem cá que eu preciso de fazer um tratamento. E havia de ter sido hoje. Por isso arranja a maneira de vir cá. E se vieres cá, traz-me um gelado. Vitória Santos, a Vitória precisa de ajuda. Eu outro dia estive aqui a ver e a Vitória precisa de ajuda. Portanto, vocês, faz favor, mandem as cores do arco-íris para ela, por favor, que eu depois faço o resto. Nélia, boa noite, Nélia. Tenho saudades tuas, Nélia. Vê lá se um dia destes... Coisa. Olá, Ana Paula. Boa noite. Gosto muito de saber que a Ana Paula está aqui comigo. Espero que esteja até ao fim, porque eu tenho uma grande consideração por esta senhora e ela nem sabe. Bah. Muito boa noite a todos. Tenho que pôr no estado dos corações, desculpem-me, mas eu estive a falar com umas pessoas e atrasei-me e tinha que ir descansar, nem que fosse 5 minutos, porque faço uma pomba. E vocês entendem isso? Entendem, acho que vocês entendem melhor que ninguém. Hoje fui chamada a atenção para escolher bem aquilo que ia emanar para vocês. Então, eu acho que esta e esta são muito fortes e esta também. E estas são uns pensamentos que eu tenho para vocês, que já vai por aqui. E isto faz conta que é o anjo da guarda vosso mentor espiritual. E depois vai um pouco de alegria e vai um presente, e termino com isto e depois desculpem. Esta é a minha oferta hoje para cada um de vós. E mais umas coisas que eu não posso dizer, que vai aqui nos pontinhos. Aproveita, é vosso. Já está. Então, olhem, muito boa noite a todos. Espero que todos, Joaquim Cunha, João Gabriel, enquanto eu estiver ali a escrever, eu ia aqui, exato. Muito boa noite a todos, espero que estejam bem. Desculpem o meu atraso, mas teve que ser hoje assim. E ontem não fiz a coisa, mas eu avisei-vos, hein? Não fiz, mas avisei-vos. Liliana Fonseca, boa noite, minha querida.
Então, é assim. Nós temos que começar a cultivar a alegria. A alegria. Porque a alegria... E temos que pôr a nossa tristeza a dormir. Porque a alegria é muito importante. A alegria é uma das coisas mais importantes que pode existir. Então, temos que cultivar a nossa alegria. Hoje queria vos falar, evidentemente que nós estamos a fazer não sei como se diz, a 80ª, hoje é a 80ª, Celestina Antunes, hoje é qual? Sim. Hoje é qual? É a 85ª, não é? Ou a quarta? Meninos, estou a perguntar, ponham aí no instante. Mónica, qual é hoje? A 80ª? Quarta ou quinta? Não sabemos. Quinta? Parece-me que é a 85ª jornada de oração. Não é? Boa noite, Ana Paula, e um abraço também ao Chico. É, sim, senhora, aqui está. Lá pedi à Celestina e à Cici e elas foram logo. Obrigada, meninas. Então hoje é a 85ª jornada de oração. E hoje vai ser um momento especial que eu quero vos falar de uma coisa. Uma coisa que faz confusão a toda a gente e que eu, desde o princípio destas jornadas de oração, tenho dito que me preocupo e não me deixo de preocupar, que eu vos disse a vocês que nestes períodos a violência, a falta de respeito e infelizmente o suicídio ia aumentar e não me enganei. E essas coisas estão a acontecer e estão a aumentar e estão a acontecer com mais regularidade que aquilo que eu gostaria pessoalmente, eu pessoalmente falo por mim, queria que acontecesse. Então hoje vou-vos falar um bocadinho de toda a gente que se suicida. Qualquer um de nós tem tendências suicidas em alguma parte da vida. O suicídio acontece no seguinte ponto: quando realmente nós acabamos por passar por situações que que nos magoam. O suicídio é uma doença psíquica, é uma doença do foro mental e que se demora 2 anos a desenvolver. Nesses 2 anos as pessoas vão dando sinais. Às vezes, boa noite, banda, às vezes as pessoas que estão em redor é que não percebem esses sinais. Mas toda a pessoa que se suicida, mesmo que seja por impulso, inconscientemente vai mandando os seus sinais. As pessoas não se suicidam porque não amam quem está à sua volta. As pessoas muitas vezes suicidam-se porque não se amam a elas próprias. Ou seja, nós passamos uma vida inteira a amar os outros e esquecemos que nós também temos que tratar de nós e nós temos que nos amar. A partir do momento em que nós não temos o amor em nós, ou seja, o nosso amor está só direcionado para os outros e não está direcionado para nós também, acontece que, ao enfrentarmos várias situações que nós não gostaríamos de enfrentar ou que nós não temos força para enfrentar, acontece que, não havendo esse amor por nós próprios, facilmente qualquer um de nós põe termo à vida. E isso é assim. Não quer dizer que o facto de se pôr termo à vida não se goste das pessoas que se vai deixar. Pelo contrário. Há pessoas que puseram termo à vida, amavam profundamente as pessoas que cá estavam e ficaram muito chateadas e aborrecidas quando do outro lado da vida estavam melhores e perceberam aquilo que fizeram. Porque viram que elas próprias não... Havia um pormenor e um facto
facto em cada uma delas é que elas não se amaram o suficiente, não se acarinharam elas próprias, porque nada, absolutamente nada, substitui o amor que nós temos por nós próprios. Nem a pessoa que está ao nosso lado, nem os nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, os nossos amigos, substituem, podem nos amar muito, mas se nós não nos sentirmos que nós nos amamos, no dia, e nós sentimos isso muitas vezes, por isso é que são sinais de alerta para nós tomarmos atenção e cuidarmos melhor de nós, e é por isso que eu também faço um pouco estas jornadas de oração, é para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, a partir do momento em que uma pessoa não se ama a si própria, deixa também de acreditar em si própria. E por mais que ame os outros, pode ficar presa um pouco aos outros, e, em vez de cometer o suicídio num mês ou num ano, mete no mês seguinte ou no ano seguinte. Mas essa pessoa vai passar por essa fase. Só não passará por essa fase se realmente ela aprender-se a amar-se a si próprio. Há pessoas que chamam às outras narcisistas quando elas gostam muito de si próprias. Não sei se serão narcisistas. Evidentemente, se for uma questão de aparência, poderá-se chamar a essa pessoa narcisista, quando ela se considera a mais bela e tudo faz para ser mais bela. Mas se for de um amor profundo que a pessoa tem à sua própria pessoa, não lhe podemos chamar narcisista. Ela ama-se. Nós não nos amando, não é o amor dos outros que nos vai compensar essa falha. Para melhor perceberem, quando vocês têm uma relação, numa relação, duas pessoas têm de ter têm que ter uma empatia, têm que ter um amor, mas têm que ter uma relação de amizade, amor, têm que ser maridos e mulheres, têm que ser pais e mães, têm que ser companheiros e companheiras e têm que ser amantes e amantes. Não sei dizer isto como se diz, mas é amantes um do outro. Se um casal não for assim, a relação deles não perdura até eles estarem na Terra. Geralmente é sempre interrompida. Tem que ter sempre essas formas para se aguentar, para o casal se aguentar em si. No suicídio acontece isso mesmo. Há vários fatores em nós que, se não funcionarem, que a determinada altura da nossa vida destranca o nosso botão e a dor e o sofrimento que passa em nós é superior a todos os amores que alguém tenha por nós e que nós possamos ter por alguém. Porquê? Porque essa dor é tão insuportável que só a pessoa achando que acabando com a sua própria vida, mal ela sabe que não é bem assim, só depois ela vai ter consciência, acabando com a sua própria vida, a pessoa pensa que consegue entrar numa tudo acabou tudo. E a pessoa prefere acabar tudo que viver da forma como vive. Mas, se na base da sua personalidade e da sua essência existir o amor próprio, e o amor próprio for forte, a pessoa cultivar esse amor próprio todos os dias da sua vida, a pessoa vai, quando esse botão se destrancar, vai se destrancar também, ou seja, vai atuar, e aí é a maior força, esse amor próprio. E esse amor à sua própria pessoa. E isso, ao vir ao de cima, trava imediatamente o outro botão. É por isso que muitas pessoas, em determinados momentos da sua vida, ao tentarem cometer suicídio, não o conseguem fazer porque automaticamente esse botão
do amor próprio é funcional. E é por isso que se chama que tentou. Estava ali numa situação limite, mas nessa situação limite, a pessoa, como se ama a si próprio, o próprio amor, e só esse amor vence essa tendência que cada um de nós, a qualquer altura da nossa vida, podemos ter. Por isso é importante. Não quer dizer que deixamos de amar as pessoas, não quer dizer que nós não amamos e não gostamos de quem nos rodeia. Quer dizer que não gostamos e nem nos amamos a nós próprios. Evidentemente, eu posso mostrar a pessoa mais feliz e mais alegre perante os olhos de todos. Mas perante os meus olhos posso ser a pessoa mais frágil do mundo, ou do meu próprio mundo. Sendo eu a pessoa mais frágil, a tendência de suceder eu tirar a minha própria vida é de uma percentagem muito elevada. E me diga, evidentemente, que nós devemos procurar ajuda quando passamos por essas situações e levar a ajuda até ao fim. Devemos procurar ajuda quer na parte da psiquiatria, quer na parte da psicologia e quer na parte da espiritualidade. Combinando essas três ajudas, nós conseguimos ultrapassar qualquer tipo de obstáculo e já não temos essa tendência de meter fim à nossa vida. Quando alguém põe fim à sua vida, a pessoa, por princípio, energeticamente vai ficar num campo de escuridão muito grande e de um grande sofrimento. Umas ficam assim, outras ficarão a ver o fenómeno que elas próprias provocaram. Lá está, porque não tinham o seu amor próprio em atividade, não estava ativo o seu amor próprio, não era seguro, não era o alicerce fundamental da sua vida. Então a pessoa passa a ver durante dias sem fins terrenos, já não falo em tempo espiritual, dias sem fins, o seu próprio ato. Outros acontecem que não, que vão para um lugar, um plano paralelo de escuridão onde o nada existe. Mas também vão pessoas que não se suicidem para esse plano. Portanto, e estando nesse plano de escuridão, elas não têm a noção, continuam a sua vida após a morte. Há pessoas que só despertam, por exemplo, em momentos de ouvirem uma voz que estão a orar por elas, que estão a fazer uma prece por elas, que estão a ter um pensamento por elas, que estão a fazer-lhes uma pergunta sistemática. Não é muito fácil a pessoa que suicida ter contacto com as pessoas que ficaram na Terra. E não é também muito fácil as nossas orações chegarem tão rapidamente como chegam noutras situações, porque há ali um corte da vida terrena e da vida espiritual. Se a pessoa não tem a noção da continuidade da vida espiritual, ela não tem como deixar ir à sua essência, porque já não tem corpo, a voz do seu mentor espiritual ou a voz de algum amigo que ficou na Terra ou de alguém que está a orar por essa pessoa na Terra. Essas pessoas geralmente demoram algum tempo a despertar. E é preciso fazer-se muitas preces e muitas orações por elas. Porque vai haver um dia que essas preces e essas orações chegarão a elas e as fará acordar. E nesse dia, o próprio mentor espiritual ou anjo da guarda dessa pessoa pode se aproximar dela e pode encaminhar para o seu plano espiritual adequado à sua evolução espiritual. Também acontece que muitas vezes as pessoas são imediatamente para um hospital espiritual que pertence aos mundos paralelos, mas que têm contacto com hospitais terrenos.
por vezes estão ligados a hospitais terrenos, porque há muitos médicos que nascem para ser médicos, são os nossos melhores médicos, e eles nascem com a função de ser médicos, até que esses médicos não são muito materialistas, ou seja, a vida deles não se concerne à materialidade e ao ganho de dinheiro, mas à dedicação das pessoas e de ajudarem os seus pacientes, e os seus pacientes são seres muito importantes, não são um número, são um nome. Então o que é que acontece? Essas pessoas são levadas como que se estivessem a dormir para um hospital espiritual, onde vão ser tratados pelos médicos espirituais, porque quando nós levamos a doença da Terra para o mundo espiritual, temos que ser tratados como se estivéssemos no mundo terreno. E aí, os médicos e os seres espirituais percebem dos assuntos que têm as competências e o desenvolvimento para os assuntos, vão tratar dessa pessoa. Nós podemos ajudar sempre com a prece constante até sentirmos paz no nosso coração. Ninguém pode se sentir culpado por alguém partir dessa forma. A culpa não é de ninguém. A culpa será sempre da própria pessoa. É uma responsabilidade sua. Nem que seja pelo simples facto da pessoa nunca se ter amado. Se a pessoa não cultivou o amor próprio, já foi uma responsabilidade da pessoa. Porque a pessoa, durante a vida, vai tendo acontecimentos que lhe mostram que ela não se está a amar a si próprio, que ela não está gostando de si, que ela não está se amando. A partir desse momento, deve ser a pessoa a dedicar-se a amar-se. Porque isto é fácil amar os outros. É fácil amar um filho, é fácil amar um pai, às vezes. É fácil amar uma mãe, um irmão, é fácil amar os parentes mais próximos, é fácil amar até os nossos amigos. É muito difícil nos amarmos a nós próprios. É por isso que há um ditado muito grande, dita por um filósofo, sábio é aquele que se conhece a si próprio e não aquele que conhece os outros. Porque conhecer os outros é fácil e conhecer-se a si próprio é muito mais difícil. Dizer que isto não tem consequências numa reencarnação futura e dizer que isto não tem consequências para a pessoa que o fez, estaria-vos a mentir. Existem consequências, às vezes consequências graves, mas é a própria pessoa que as assume. Geralmente, quando alguém se suicida, como não foi no tempo certo e tirou a sua própria vida, como quando também alguém tira a vida do outro, também acontece isso, o que acontece? A pessoa traz numa vida seguinte algumas mazelas que provocou no seu próprio corpo. Imaginamos uma pessoa que se assassinou com um tiro na cabeça. Evidentemente que uma parte da cabeça ficou destruída e provocou a morte. Essa pessoa pode nascer com problemas cerebrais muito graves. Evidentemente que se os médicos derem por ela a tempo, quando o corpo dessa pessoa está a gerar nas mães, o médico aconselha a mãe sempre, aos pais, a fazer o aborto. Mas, quando elas têm de nascer, e como elas têm que nascer, muitas vezes não aparece nos exames nada e depois delas nascerem, passado 3 a 4, 5 meses, aparece então isso mesmo. Porquê? Porque as pessoas têm de nascer, as pessoas têm que evoluir e as pessoas têm que reparar-se. Reparar-se a si próprias, não é reparar aos outros. Esta questão do suicídio é tão complicada para a psiquiatria, para a neurologia, para a psicologia, como é tão complicada a nível moral das pessoas. As pessoas têm que perceber que o suicídio é o resultado de um estado de espírito, de uma essência que não está bem consigo próprio e, sobretudo, de um sentir que não está
o sentir da pessoa não está equilibrado. É a falta do amor. Pode ter muito amor fora de si, mas não tem no seu, eu não estou a falar em ninguém especial, estou a falar mesmo só do suicídio, no seu próprio, na sua própria essência. Na sua própria essência, as pessoas têm que se amar. Se não se amarem, como é que eu vos vou explicar isto? Porque eu vejo que as pessoas, pronto, por acaso aqui a Lili Nunes respondeu uma coisa, porque estava a pensar que eu estava a falar em determinada pessoa, e eu estou a falar no conjunto das pessoas, e não estou a falar em determinada pessoa, e até porque uma das minhas especialidades e competências é analisar caso por caso e tratar caso por caso, e os casos dos suicídios são um dos casos que eu trato como os casos de nascimento. Portanto, para quem não sabe, sabe muito bem que eu tenho uma vida dupla, a vida material e a vida espiritual. Mas essa duplicidade não é uma duplicidade normal, como muitas pessoas que dizem serem médiums. Isto vai para além da mediunidade. É mesmo a dupla personalidade. Por isso é que eu não posso negar a existência do mundo espiritual. E quando eu falo do mundo material e do mundo espiritual, falo as vivências que tenho presenciado, assistido e me envolvido com elas. E na minha missão, ou seja, o meu trabalho na Terra, é tratar de determinados assuntos. Um dos assuntos que eu tenho que tratar é receber-vos, muitas vezes quando vós se vais embora daqui, eu encontro-vos do outro lado, não preciso morrer para isso, e tenho as conversas que tenho e preparo e ajudo-vos também no vosso nascimento. Sei quais vai ser a vossa família e auxilio. Quer dizer que eu estou no nascimento de muitas pessoas, estou no desencarne de muitas pessoas. E dentro deste nascimento e desses encarnes há problemas que são muito específicos. Esta do suicídio e o homicídio são muito específicos. Eu estou mais virado desde sempre para o suicídio. Por isso, quando uma pessoa se suicida e eu tenho que tratar daquele problema, eu sofro como se eu tivesse conhecido e tivesse vivenciado e tivesse vivido com essa pessoa. E já tive experiências bastante desagradáveis, que até eu tenho que saber cuidar de mim próprio para lidar com esses casos. Quando é no nascimento, que o nascimento vem problemático, o meu sofrimento é igual. E quando eu vejo que as pessoas perdem no caminho, e que, por exemplo, uma das coisas também que eu trato é as mortes prematuras, porque há pessoas que dizem que ninguém morre fora de horas, e eu digo que há pessoas que desencarnam não no seu tempo, mas num tempo que foi provocado por elas ou por outrem, ou pelas circunstâncias da própria vida, também são casos que é a minha especialidade que eu tenho de tratar. Agora, há algo que chama a atenção. Aconteceu. Todos os dias suicidam pessoas em Portugal. E todos os dias no mundo suicida muita gente. Por exemplo, vou-vos falar, por exemplo, na América. Eu, pessoalmente, não gosto muito do continente americano do agora. Gostei daquele passado. Não gosto da maneira como as pessoas se comportam e se julgam superiores às outras, porque não são. Então, o que é que acontece? Acontece que, por exemplo, no continente americano, os suicídios é assim. Assim, diariamente. É ao minuto, é assim. Pronto. E muitas vezes eu tenho que estar ligado. Também é assim. É por isso que às vezes vocês olham para mim e eu há dias tenho a cara de um velho caquético,
parece estar a finalizar a sua vida. É quando eu estou demasiado ligado assim. Então, o que eu queria que vocês entendessem é... Eu queria, não quero. Mas para vocês não fazerem juízo de valor, já quem passa pelas coisas é que sabe. Então acontece que a pessoa, ao suicidar-se, não é? Ela quer acabar com o seu próprio sofrimento. E evidentemente, porque há muita gente que diz assim, então, mas afinal a pessoa não gostava de... aquela pessoa parece que não gostava da sua família. Até eu, às vezes, interrogo. Aquela pessoa não gostava da sua família, não. Não, a pessoa gostava da sua família, amava a sua família, mas algo, a dor e o sofrimento dessa pessoa e a falta de amor próprio é realmente uma coisa superior e que leva uma pessoa a cometer suicídio como a cometer homicídio. E vocês muitas vezes não reparam. Como a cometer é verdade, Carla Ferreira, um dos grandes problemas espirituais é que nos países nórdicos há uma grande taxa de suicídio e têm uma vida melhor de todos. Mas lá está, não têm o seu amor próprio. São pessoas frias, calculistas, vivem a vida e não cultivam o seu próprio amor, o amor interior. E é essa falta de amor que leva a pessoa ao caos, à desintegração e ao suicídio. Agora, se vocês pensam que acaba tudo com isso, e se as pessoas que suicidam pensam por um só segundo que acaba tudo com isso, está toda a gente enganada. Porque depois do suicídio, a pessoa que se suicidou vai se confrontar com uma série de problemas. E um dos problemas que se vai confrontar é com este, que é um problema muito gravíssimo. É que temporariamente não vão ter acesso a nada das suas famílias. Às famílias que amam, porque continuam a amar. Quando veem que afinal de contas não morreram, que apenas ficaram sem corpo, e isso é uma dor muito grande. Mas por um tempo determinado não têm acesso às famílias. Não têm acesso às orações da família, não têm acesso ao que está a acontecer com a família. E isso é uma dor muito grande do lado lá da vida, da ponte. E é para não existir essas dores, ou para essas dores serem suavizadas, que eu a outra semana vos disse, orai e tendo uma prece pelos que se suicidaram ultimamente. Porque isso é uma dor muito grande. Geralmente as pessoas que se suicidam demoram muito mais tempo a nascer de novo, porque têm depois muitos problemas a resolver. Algumas delas são levadas para campos paralelos, mas muito negativos, porque outras forças negativas as chamam. E os homicídios quase sempre são chamados para aquele lugar. E nós temos que lá ir buscá-los. Essa é a verdade. E os suicídios também. Então, o que é que nós temos que fazer? Através da oração, da dedicação a essa pessoa e a essas pessoas todas, a essa pessoa que nós conhecemos, pode ser o nosso familiar, ao mesmo tempo aproveitamos que temos que nos lembrar que centenas de milhares de pessoas passaram por essa situação, então ligamos logo a nossa energia a todas essas pessoas. Independentemente de sabermos os nomes delas, de nunca as termos visto, ou de não sabermos os nomes delas, de nunca as ter visto, de nunca ter convivido com elas, de nunca ter passado por elas. Devemos sempre, sempre, sempre fazer isso. Quando vimos uma situação de homicídio ou suicídio, nós devemos imediatamente fazer uma prece diária de alguns segundos, minutos, mas sempre em continuidade, até sentirmos no nosso coração e na nossa essência que já está tudo em paz. A partir desse momento, se está tudo em paz, está tudo em paz. Muito bem. Às vezes, esse processo das pessoas que se suicidam demora 2 anos a 3 anos a nível terreno. E o tempo é diferente, e digo-vos e garanto a vocês que o tempo espiritual é diferente do nosso. Demora 2 a 3 anos a nível terreno. Mas a nível espiritual isso equivale a... Portanto, vejam só o sofrimento horroroso que é. Não estou a meter medo a ninguém. Estou a dizer
também nós morremos naturalmente. Por exemplo, no dia que eu morrer, se levar a minha doença comigo, evidentemente que eu vou ter muitos problemas. E vou ter muita dor e muito sofrimento. Eu tenho consciência disso. Agora, eu vou tentar a não levar nada comigo. Porque o que é da terra, na terra fica. Eu só levo o amor que tenho por mim, o amor que tenho pelos outros, o amor que os outros têm por mim e o conhecimento que eu consegui adquirir. É só isso que eu quero levar. O resto pertence e o agradecimento ao meu corpo, porque poucas pessoas agradecem ao seu corpo. E têm que agradecer-te. Porque é graças ao corpo que nós todos estamos aqui. Então o que acontece é que, realmente, hoje eu tinha que vos falar nisto. Talvez, não foi por o que aconteceu, porque muitos pensaram que eu estava a falar de determinada pessoa, não foi. Foi por um conjunto de factores, de conversas e de coisas que eu ouvi. Então, nós temos a Wanda Jerónima está a dar aqui uma ajuda, segundo as estatísticas mundiais da Lutiana, está em primeiro lugar depois da Rússia. Os Estados Unidos em 2018 os números são 40 mil e tal. Não, suicida-se muita gente diariamente. As pessoas é que não pensam sequer, mas suicida-se muita gente diariamente. Como diariamente há muitos homicídios. Pronto. O que é que acontece? Eu disse que não gostava da América, não era da América em si. Existe a América do Norte, a América do Sul e a América Central, não se esqueçam. Pronto. Mas também disse-vos que eu gostava da outra América, que era a que existia há alguns séculos atrás. Gostava muito. Pronto. Então, o que é que acontece? Acontece que vocês, vez de comentarem quando uma pessoa se suicidam, remetam-se ao silêncio e orem. E conversem convosco. Criem as maiores energias positivas para essas pessoas. As maiores, as que puderem, todas as que puderem. E nunca se esqueçam que essas pessoas, algum dia, no tempo e no espaço, já foram vossos familiares. E se pelos vossos familiares vocês o fazem, então lembrem-se, muitas vezes eu já vi pessoas a estarem a fazer mal a pessoas que foram mães delas noutras vidas, a pessoas que foram pais delas noutras vidas e a pessoas que foram filhos delas noutras vidas. E às vezes quando as pessoas dizem, mas eu amo a minha mulher, eu amo o meu marido, eu amo o meu pai e a minha mãe, eu amo os meus irmãos, eu amo os meus filhos, às vezes eu atiro uma interrogação e digo assim, será que amas mesmo? Porque vejo essa pessoa a maltratar uma pessoa que já foi filho dela noutra vida. Vejo outra a maltratar uma pessoa que já foi mãe dela noutra vida. Vejo pessoas a maltratar pessoas que foram os companheiros e as companheiras noutra vida. Por isso é que eu digo, o amor que nós falamos aqui na Terra é um amor diferente da essência do amor. A essência do amor é algo superior, é algo que não há palavras na Terra, não se pode dizer que seja divino, não se pode dizer que seja um Deus, porque não é uma energia muito forte. E é uma energia com uma força ilimitada. O amor da Terra tem as suas limitações. Quer seja o amor entre parentes, entre amigos, tem efetivamente as suas limitações. O amor da essência, que é o que eu invoco sempre, não tem qualquer tipo de limitações. Mas vocês têm de pensar seriamente. Nada acontece só aos outros. No caso do vírus, se nós tivermos a presunção, e a água benta cada um tem a que quer,
Cada um toma o que quer. Se nós temos a presunção em água benta que o vírus só vai apanhar alguns e não nos apanhar a nós, estamos errados. Por isso é que eu digo, todos nós temos que fazer cuidado como se já tivéssemos o vírus. Ponto final, parágrafo. Para ele não se esticar mais do que o que está esticado e está a esticar-se muito em Portugal. Já não estou a gostar nada dessas coisas, embora não seja novidade nenhuma para mim. Porque há uma coisa muito importante. Nós, quando não nos amamos a nós próprios, também não nos respeitamos. E automaticamente o nível do nosso respeito para com o outro é limitado. Porque está tudo interligado. E só no dia que vocês perceberem que está tudo interligado é que vocês conseguem ser mais felizes. É que conseguem ter uma vida mais tranquila e é que conseguem chegar lá. Mas eu não vos quero tomar muito do vosso tempo. Gostaria era que vós pensasseis um pouco. Tudo o que acontece na Terra é permitido, nada é proibido. Porque tudo é fruto da experiência de uma ou mais pessoas que habitam na Terra. Tudo contribui para o desenvolvimento espiritual e algumas vezes material. Eu já vi pessoas a saírem da Terra e a desencarnarem da Terra que era necessária a sua saída para saírem daquela família, para que aquela família pudesse crescer. Porque essa pessoa, com o seu amor e com o seu querer de proteger, já está a impedir a evolução, por exemplo, dos seus filhos. Ou a impedir a felicidade de alguém. Mas tem que ser um grande conjunto de pessoas. Então, essas pessoas são automaticamente convidadas a saírem da Terra e a voltarem de novo e não têm grande sofrimento. É engraçado. O sofrimento que têm é a saudade. Mas quando eles se apercebem que vão continuar e que vão continuar com as suas experiências, já ficam mais tranquilos. E nós reparamos que às vezes há pessoas que têm que sair de um determinado meio, que só depois da morte dessas pessoas é que outras pessoas conseguem desenvolver a sua própria vida. Se me perguntarem se eu acho bem ou mal, eu não vou dizer nada. É triste que tenha que ser assim. Mas a verdade é que muitas vezes é assim. É triste as pessoas não saberem conversar, não saberem entender as coisas. É triste as pessoas não se saberem entender e não saberem conversar. É triste as pessoas não saberem pensar sobre si próprios. E é triste as pessoas não saberem meter-se no lugar dos outros. E se eu fosse como o outro? Como é que seria? Gostava que me pensassem de mim? Vocês sabem que o bullying é uma coisa muito simples. São pessoas que não concordam, as crianças não concordam com as outras, ou sentem-se tão frustradas e têm uma certa inveja e um certo ciúme, então cavalgam em cima daquela outra criança, cavalgam em cima daquele outro jovem, cavalgam em cima daquele outro adulto. Geralmente são as pessoas que fazem isso, são as pessoas que são vistas pelos restantes atores da vida, são vistos pelos restantes atores como se fossem as melhores pessoas do mundo. Na escola, por exemplo, são os alunos mais bem conceituados. Os professores gostam muito daqueles alunos e são eles os que fazem mais mal. Portanto, são pessoas que têm as costas quentes. Ora, eu ao estar a fazer isso já em pequena, em criança, imagina o que eu vou fazer em adulto. Imagina só. E é aí que nós temos que fazer atenção. Nós, quando vimos os nossos filhos a ter determinadas atitudes, temos que pensar e temos que nos projetar no futuro, se ele continuar a existir como existia, se nós gostaríamos, mesmo estando do outro lado da vida, a ver o nosso filho a enfrentar os problemas e a chegar ali a uma altura ou suicida ou é assassinado ou assassina alguém. Comecem a pensar por isto. Como, por exemplo, nos casos da violência doméstica. A violência doméstica não é como as pessoas dizem. A violência doméstica existe sobre as diversas formas. Em casa, a violência doméstica até pode existir por uma questão de fome. Portanto, não vou acusar alguém de uma violência doméstica que é a fome,
a falta de dinheiro e as pessoas trabalham honestamente, mas vou condenar o governo, a Câmara, a Junta de Freguesia, a própria sociedade. Vou ter que chamar a atenção e dizer que não concordo com a forma como a sociedade está a proceder perante aquele problema. Porque nós existimos é para nos ajudarmos uns aos outros e é para enfrentarmos juntos os problemas. E é como observadores que aprendemos muito mais, não é? É a universidade da vida. Além de mais, não podemos descartar que uma parte da Terra pode ser muito bem o laboratório de uma força mais inteligente ou de seres mais inteligentes que nós. Não podemos descartar essa hipótese. Portanto, o que eu gostaria é que, no caso principalmente dos homicídios e dos suicídios, vocês se calassem e orassem. Não falassem muito nisso, não falassem durante muito tempo, para que a pessoa que teve um término de vida assim não sofra ainda mais do que se cá tivesse. Tentem ajudar esses seres, que já são seres desencarnados, a se encontrar no seu próprio amor. Tentem que elas desenvolvam esse mesmo amor. Mas não falem delas. Nem perguntem porquê. Porque vocês não têm a resposta, porque só vocês passando pelo suicídio é que podem perceber o suicídio. Enquanto não passar, e oxalá que nenhum de vós passe, está tudo bem. Então, o que devemos fazer no caso das pessoas que suicidam, das pessoas que tiram a vida às outras pessoas e das pessoas a quem é tirada a vida? Orar, meditar, fazer prece, dirigir pensamentos positivos, proativos e de luz, envolver esses seres na luz e abster-se de qualquer tipo de comentário e abster-se de conversas perfeitamente desnecessárias que só atraem a negatividade. Porque, ao ser atraída a negatividade, sofreis vós e sofre a pessoa que desencarnou tempestivamente, vamos lhe chamar assim. E ao sofrer essa pessoa tempestivamente, essa pessoa pode ser apanhada pelas energias negativas. E depois há pessoas que julgam que estão na Terra, que entrando em transe e que chamando essas pessoas que as libertam. Isso é uma perfeita mentira. Essas pessoas só são libertadas por elas próprias se nós as ajudarmos através daquilo que não se vê. Agora, as pessoas que se dedicam à ajuda dos outros, se querem um protagonismo, vão para jogadores de futebol como o Cristiano Ronaldo, que tem todo o protagonismo. E eu não sou adepto do Cristiano Ronaldo, nem de longe, nem de perto. Vocês são e eu respeito. Mas vão, porque eu não o considero o melhor do mundo. Considero que ele é bom. Mas há gente boa, muito boa. Portanto, ele é muito bom, mas há gente igual a ele também muito bom. E eu não tenho dois pesos e duas medidas, tenho um peso e uma medida. Por isso, o melhor é abster-se, porque eu agora pensava que ia dizer mal a frase, de fazer qualquer tipo de comentário. E muito menos de escrever nas redes sociais, seja o que quer que seja. Mas vale dizerem para vocês próprios, porque vocês não precisam de protagonismo, ninguém precisa de saber o que vocês fazem prece e oração por essas pessoas. E isso, aquilo que semeias, tu colhes. Se tu estás a semear o bem, colhes o bem. Se tu estás a semear o mal, colhes o mal. Por isso, mais uma vez esta semana, falta poucos dias para acabar a semana, se vocês repararem, mas nós, começamos a semana na segunda-feira, que é o que as pessoas dizem, nestes 3 dias, ou 4, o que eu vos peço a vocês que estão comigo e a quem quiser estar comigo é que as vossas preces, além de serem dirigidas aos altos dignatários, não do modo material, que estão encarregados de resolver o problema da pandemia a nível da medicina e da investigação, quer também a minha vontade
E isto é a minha vontade, é porque eu também o estou a fazer. Quero também que vocês se lembrem de todas as pessoas que foram assassinadas nestes últimos tempos, quer em Portugal, quer no mundo inteiro, mesmo que não saibais os nomes delas, que se suicidaram, e quero também dirigir as vossas preces para aqueles que foram os autores do homicídio. Em vez de criticar-te, silenciai-vos e orai. Porque há coisas que só nós passando por elas, é que as compreendemos. De outra forma, a medicina não tem explicação, a moralidade não tem explicação, a sociedade não tem explicação. Depois toda a gente se sente culpado, sem necessidade. Toda a gente começa a limitar e a não viver a sua vida, sem necessidade. Todos precisam de viver a sua vida, independentemente dos acontecimentos da própria vida. Pronto. Era isto que eu vos queria dizer. Era isto que eu vos queria compartilhar convosco e era isto que eu gostaria que vocês pensassem, pelo menos nestes dias próximos, para haver uma certa paz e uma certa calmaria. Porque isto é assim, quando uma energia é despertada por um movimento terreno, logo a nível energético, essa energia é despertada 100 vezes mais. Portanto, reparai como depois fica a própria energia terrestre que nos atinge mais diretamente, reparai como fica. Não fica com estes corações como o Mário Henriques mandou, nem como estas coisas que a Margarida mandou. Não fica, não. Fica escuro como breu. Sente-se dores pelo corpo todo. Nós ficamos todos desconcertados e desequilibrados. As coisas, até os nossos negócios não correm bem. As nossas relações sociais não correm bem. As nossas relações afetuosas não correm bem. E, portanto, as coisas não correm bem. Porquê? Porque a energia que está a passar não é a energia certa. Já vos digo que esses casos demoram bastante tempo, a nível terreno, mas a nível espiritual o tempo é assim. Demora bastante tempo a resolver. E só resolve se nós convivemos com com essas pessoas. Se estamos tão doridos, resolve-se com a nossa aceitação e com o nosso perdão e com a nossa compreensão. E oxalá que nunca nenhum de nós tenha que passar pelo suicídio, pelo homicídio ou por ser o provocador desse homicídio mesmo. Oxalá nunca nenhum de nós passe por isso. Porque digo-vos, é ou simplesmente horrível. Eu vou ser um pintor que vou pintar um quadro agora. É assim, o quadro é completamente negro. As cores são escuras. E há só um raizinho assim, mais pequeno, quase invisível, como está neste coração que foi apresentado agora pela Maria Coutinho, assim no meu lado esquerdo, e que deve ser também o vosso lado esquerdo, mas por acaso está no lado direito da menina. É tal e qual só um raizinho assim branco na imensa escuridão, que são as orações daqueles que são mais humildes, daqueles que são mais sérios, honestos e daqueles que sabem pôr no lugar deles, que estão a ser feitas. E eu gostaria que fosse a oração fosse mais abrangente para todos. Espero que isso seja. Vou começar a oração. Tenho que beber água. Vocês estão sempre a avisar-me e ainda bem que me avisam. Bondosos seres espirituais, andamos perdidos por aqui, nesta terra que estamos a ocupar e nestes nossos lugares. Estamos a enfrentar imensas coisas. Às vezes estamos cansados e desesperados. E às vezes já sentimos desmotivação e falta de forças.
Temos consciência que esse não é e eu tenho essa consciência, não é o nosso melhor caminho. Temos consciência que esta não é a nossa melhor altura. E temos consciência que estamos a perder um pouco o domínio, porque vê-se aqui, ali e lá. Aquém e lá longe. Por isso, nesta noite, eu solicito a vossa presença amorosa junto de todos aqueles que se sentem assim. Junto de todos aqueles que se sentem perdidos. Junto de todos aqueles que pensam que não andam a fazer cá nada. Junto de todos aqueles que se sentem prisioneiros. Junto de todos aqueles que estão doentes. Junto de todos aqueles que o seu final de vida na Terra se aproxima. Junto de todos os homens e mulheres e crianças que necessitam efetivamente de um pense rápido. Vós sois capazes de o fazer. Eu apenas, e nós, somos capazes de fazer a oração e visualizar as situações. Vós podereis fazer o resto, porque só vós o podereis fazer. Muitos são aqueles que não creem nem pensam nisso. Mas eu tenho a certeza que não é preciso ninguém crer nem pensar, mas que todos precisam de despertar. E é aqui que eu peço a vós, bondosos seres espirituais, despertai na mente e no coração todos esses irmãos e todas essas irmãs. Despertai para que elas tenham uma outra consciência, para que elas tenham a visão e a audição certa e para que elas se possam entregar a si próprias e depois então, do seu equilíbrio, entregar-se aos outros. Peço pelo continente europeu, pelo continente americano, pelo continente africano e agora por todos os outros continentes que faltam mais 2, que estou a visualizar e peço por esses. Portanto, por todos esses continentes, por todas essas pessoas e por todos esses homens, mulheres e crianças, solicito a vossa presença. Nada mais. Podereis dar-me a tranquilidade, ou eu posso adquirir a tranquilidade com o conhecimento dessa assistência espiritual a todos esses seres. Vos amo de todo o meu coração e todo o meu ser. Sei, como muitos sabem, quais são os meus deveres, as minhas obrigações e os meus direitos. E é perante os direitos que eu adquiri que apelo em meu e em nome da humanidade um pouco de paz. O despertar do amor, a compreensão ativada, a abundância sentida e os corpos protegidos. E com isto, também emano o meu abraço espiritual para todos os seres espirituais e para todos os seres espirituais humanos encarnados. Emano a força que tenho do meu amor. Mas invoco também a tua energia maravilhosa, a essência do amor, que envolvas também tudo e todos, para que haja equilíbrio, paz, a consciência de si próprio, o desenvolvimento e para que aconteça o controle, o equilíbrio desta pandemia que está neste momento a dizimar centenas de irmãos e irmãs.
E que essa centena seja logo assistida pela grande essência do amor. São estes os meus votos e penso também que serão os votos dos meus irmãos e das minhas irmãs, que são os votos de muitos homens, de muitas mulheres e até os votos de muitas crianças. A minha maior gratidão. De nós para vós, de vós para nós. De mim para ti e de ti para mim. Muito obrigado. E pronto. Olha, disse bem pronto. Não disse prontos. E pronto. Dou por terminada hoje a 85ª, não foi? Jornada de oração. Gostei de estar convosco. Gostei de falar neste tema. Espero-me ter feito entender e espero ter despertado o que está adormecido em vós. Quer a vós que estáis comigo e que junto comigo fazeis as coisas, quer aos outros que vão escutar e aos outros que vão sentir, e quer também àqueles que não tiveram connosco. Para vós só vos quero dizer, cada dia que passa, nestas jornadas de oração, sinto que muitos de vós tendes ficado mais fortes e mais tranquilos. E só vos quero pedir, fazei cuidado. Fazei cuidado e fazei atenção. Amai-vos e respeitai-vos, para poderdes respeitar os outros e para poderdes amar os outros. Para quando disseres a alguém, eu te amo, ser verdadeiro e não ser uma coisa passageira. Um beijo muito profundo para todos vós, um abraço, coração com coração, e digo-vos sinceramente, quer vós queireis, quer não, sejais vós quem fores, vos amo de todo o meu coração e vos amo também de toda a minha essência. Até amanhã, não à mesma hora, às 10 horas mais 10 minutos, menos 10 minutos, às 22 horas, quero dizer, mais 10 minutos, menos 10 minutos, e trarei outro tema, porque agora não é só aquilo que vem, mas vou trazer determinados temas, vamos limá-los pelas ramas, e quem tiver dúvidas escreve para mim, que é para eu depois falar nessas dúvidas sem dizer vossos nomes, sem dizer vossas coisas. Muitas pessoas têm deixado mensagens, essas mensagens têm sido tratadas espiritualmente, e eu tenho certeza que só se as pessoas não quiserem é que não conseguem sentir. Porque se elas quiserem e fizerem um pouco de esforço, se pararem um pouco no silêncio, conseguem perfeitamente sentir. Até amanhã, às 22 horas, mais 10 minutos, menos 10 minutos. Beijos e abraços.